Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 39, diz o seguinte: E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: Tu, que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também, os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: Aos outros salvou, e a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz. Ai, desce. Você não é o rei dos judeus, você não é o Messias, você não salvou todo mundo, você não curou leproso, curou cego, paralítico. Desce da cruz. Ei, desce. E Jesus está ouvindo isso calado. E aí, bom, eles estão dizendo: se você descer, a gente acredita em você. Quem vive o plano de Deus não precisa provar para ninguém que está no plano de Deus. Quem vive no plano de Deus não depende de aprovação de alguém, que alguém acredite. Quem vive o plano de Deus confia na direção de Deus e ponto. Então o que alguém diz não importa. O que alguém, sabe, a aprovação de alguém não muda o cenário do filme. Jesus está na cruz ouvindo tudo isso, sendo humilhado, zombado, envergonhado, chicoteado, machucado, pediu água e deram vinagre. Humilharam aquele que curou leprosos, curou paralíticos, deu vida aos cegos, ressuscitou pessoas do mundo dos mortos. Lázaro estava morto 4 dias. Ele chegou e chamou Lázaro para fora. A mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ele chegou e o fluxo de sangue cessou. Chamou ela de filha. A filha do Jairo morreu e ele ressuscitou. O cego Bartimeu não via e agora vê. Os 10 leprosos não eram acessíveis ao templo, não podiam porque eram impuros, e agora foram curados. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, não conseguia andar. Jesus chegou e ele começou a andar. A mulher, sabe, a mulher do poço de Jacó, estava perdida e Jesus deu direção a ela. Ele curou, ele fez, multiplicou pão, peixe, fez tudo, vivendo o plano de Deus. E agora, é esse homem que está na cruz. É esse homem que está todo manchado de sangue. É esse homem que está todo cortado de chicote. É esse homem, era o nosso Salvador. Eu não consigo falar disso sem me doer. Eu não consigo tentar imaginar isso sem saber que era inocente, completamente inocente, e agora está no meio de 2 ladrões. Era um homem que foi trocado por um bandido. Soltaram Barrabás e colocaram ele. Isso era um símbolo, era um sinal. Provavelmente pessoas que foram curadas por ele estão no meio da multidão dizendo: solta Barrabás. Só aguenta isso quem está vivendo um plano maior. Só sobrevive a isso quem sabe que Deus está fazendo algo maior. Só resiste quem sabe que Deus está no controle. Só aguenta quem entendeu que nem sempre o plano de Deus nos leva para um mar de rosas, mas às vezes ele nos leva para o meio de um deserto dolorido, mas porque o final será muito maior do que o começo. Só aguenta quem entendeu que Deus está no controle e ponto. É fácil? Não. Não é fácil. Dói demais, dói demais. Só que aí ainda há uma esperança. Qual é a esperança? Alguém vai tirá-lo da cruz. Os 12 discípulos vão começar uma rebelião, vão se voltar contra os soldados romanos,
vão gerar um motim de convencimento no meio da multidão que pediu para que Barrabás fosse solto. Mas a Bíblia diz que enquanto tudo isso está acontecendo, um discípulo está negando, o outro está recebendo 30 moedas de prata. Até quem era para estar junto está longe. Você entende a loucura do negócio? E Jesus está na cruz. Só que eu quero que você lembre, toda vez que eu falar uma coisa dolorida, diga, mas Deus tem um plano. Então eu vou falar de novo, Ele está na cruz. Pedro está negando Ele. O chicote está cantando. Quero vinagre ao invés de água. A situação da sua vida saiu do controle. Parece que não acaba mais o processo. Tá doendo na pele. Tá dando vontade de desistir. E se Deus tem um plano, Ele vai se cumprir. Aleluia! Aleluia! Só que de repente ouve-se um grito na cruz, e o grito foi: está consumado. É lindo! Está consumado. Deus meu, por que me desamparastes? E de repente, o sopro de vida saiu dele. E ele desfaleceu. A Bíblia diz que houve um terremoto na terra. Mortos ressuscitaram de seus sepulcros. Você sabia que tudo isso aconteceu no dia que Jesus morreu? Quando ele morreu, houve um grande temor na terra. O céu escureceu, mortos se levantaram dos seus túmulos, e aqueles mestres da lei começaram a dizer entre si: ele era de fato o Filho de Deus. Só que parecia tarde demais. Você está pegando. José de Arimateia comprou um túmulo, entregou o túmulo dele, na verdade, da família, para Jesus. E ele foi colocado dentro do sepulcro porque estava morto. Aparentemente não há mais o que fazer. Vamos mudar o argumento. A gente vai dizer: ainda é apenas sexta-feira. Sábado, ele ainda estava no sepulcro. Diga, ainda é sábado. Se tiver alguém desavisado perto de você, fala assim: domingo acontece um lance maravilhoso. Não, fala pra pessoa. Às vezes a pessoa: nossa, o que acontece, será? Eu não assisti essa temporada do The Chosen ainda. Diga, no terceiro dia aconteceu algo extraordinário. Terceiro dia, você não vai celebrar Pokémon, você vai pular da cadeira. Tudo acabou, não tem mais esperança, o Salvador morreu, aparentemente acabou todas as esperanças. Não há mais movimentos para que Deus realize, não há mais chance para que o milagre aconteça. Só que ao terceiro dia, o anjo desceu do céu, removeu a pedra, e aquele que estava morto ressuscitou. É isso! Eles falaram que era o fim, mas para nós era o começo.
A morte não teve poder para parar. Aonde está a morte, os teus agrilhões? Você não conseguiu parar, não deu conta. Jesus está vivo. Diga: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Elindo, comenta aí: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Se você for lá em Israel, depois que esse rolê todo passar de guerra, você vai no túmulo dele. Você vai entrar e tem uma placa no lado esquerdo, está escrito assim: He is not here, He is risen. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Então grave isso: sempre haverá mais uma chance, sempre haverá mais um movimento. Se você está no plano de Deus, mesmo que você pensa que é o fim, se aquilo que Ele te prometeu ainda não aconteceu, é porque ainda há mais uma chance, ainda há mais um movimento. Você não está velho demais, o tempo não passou de ainda demais para você. Se Ele liberou uma palavra, vai acontecer em nome de Jesus. Olha, eu vou terminar. Eu achei estranho agora. Se Ele já ressuscitou, a mensagem já não precisa de mais argumento. Aí eu sei que você está pensando: nossa, mas Ele é o Filho de Deus e eu? Porque aqueles que o reconheceram foram chamados filhos de Deus. Fala pro irmãozinho perto de você, fala: você foi adotado. Sabe aquilo que a gente fala pro irmão mais velho para provocar pro irmão mais novo? Você foi achado no lixo. Todo irmão mais velho já disse isso. Você foi achado no lixo, você foi adotado. Eu fui achado no lixo e eu fui adotado. Eu estava longe, eu estava sujo até o cabelo, eu não merecia Ele. Mas Ele me olhou, Ele escolheu me amar. Ele escolheu me amar. Ele morreu por mim quando eu ainda era um lixo, um pecador, sujo, imundo. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. O amor da adoção, ele é diferente, porque ele é uma escolha, e Ele escolheu nos amar. Ele escolheu me amar. Ele não só me amou com amor profundo, Ele não foi só com palavras, Ele deu a vida para que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele hoje. Ele escolheu me amar. Eu não escolheria me amar, mas Ele escolheu me amar. Você não amaria você sabendo quem você é, mas Ele escolheu te amar. E tem um plano com você. Ele tem um plano com você. E você acha que talvez não tem mais expectativa, mas eu quero que você saiba: sempre haverá mais um movimento de Deus. Existe uma obra de arte chamada Checkmate. É uma obra de arte que está em um desses museus da Europa, aonde na figura existe o homem e o diabo jogando xadrez. Nessa obra de arte, um anjo está olhando de maneira triste, porque aparentemente o diabo havia vencido e já não havia mais nenhum movimento para que o homem pudesse vencer aquela batalha. Mas um determinado dia, um dos maiores enxadristas do mundo, contemplando a obra, ficou paralisado na frente, em crise. O curador do museu chegou para ele e disse: o que foi que você está vendo? Ele disse: olha, ainda tem um movimento para o homem no xadrez.
Não, você não pegou. Ei, quem desenhou pensou que não havia mais nenhum movimento. Quem viu aquela tela durante muito tempo acreditou que não havia mais nenhuma chance para o homem, e por isso havia uma desistência clara no olhar do homem. Só que o enxadrista olhou e disse: ainda há mais um movimento. Deixa eu falar uma coisa para você que pensa que não tem mais o que fazer. Deixa eu falar algo para você, para reacender a chama do teu coração, que acha que o tempo já passou demais para você e é tarde demais. Não tem esperança, não tem mais chance. Ei, ainda há mais um movimento de Deus na sua história, e se Ele mover uma peça, Ele fará você vencer. Aleluia! Ainda há uma chance. A chance. Eu me empolgo, desculpa. Acho que é que eu sei o que é uma segunda chance. Esse aí é meu Deus. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 20 anos. A primeira mensagem que eu preguei devia ter umas 30 pessoas me ouvindo. Não havia teologia profunda na minha mensagem. Era apenas um menino que tinha vivido uma segunda chance. As minhas primeiras mensagens eram tão simples. Ainda são, mas eram ainda mais. Eu via Jesus em tudo. Eu via Jesus nos detalhes. Eu via Jesus em tudo. Quando eu comecei a pregar, eu ouvia pessoas dizendo que eu tinha que ser menos emocionado, que eu não devia chorar tanto. As pessoas falavam que eu precisava ser mais maduro na fé. Eu era muito menino. Um dia alguém fez um vídeo lá no começo, dizendo que era para ter cuidado com essa fé infantil de pedir Deus, pedir para tudo, é tudo para Deus, porque tinha ouvido uma mensagem minha que eu havia dito que até para atravessar a rua eu orava pedindo direção. Mas era o meu começo. Mas o que as pessoas não sabem é que quem um dia perdeu toda a esperança e viveu uma segunda chance de Deus por causa do plano que Ele tinha, não consegue se acostumar com isso. Eu não consigo me acostumar. Eu vou viver uma vida inteira pregando sobre Jesus e eu nunca vou me acostumar com essa mensagem. Eu nunca vou me acostumar com as mãos que se levantam. Eu nunca vou me acostumar com os milagres que vivo na minha casa. Eu nunca vou me acostumar. Quando alguém me encontra no aeroporto, quando alguém me encontra em qualquer lugar e diz: meu casamento foi restaurado, eu nunca vou achar normal. Porque eu creio no Deus das segundas chances. Eu creio num Deus que nunca perdeu o controle da nossa história. Eu creio num Deus que tem poder sobre tudo, sobre tempestades, sobre caos da nossa vida. Eu creio num Deus que não nos abandona. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente vai longe, vira com as costas para Ele, Ele não para de nos amar e não desiste da gente. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente fica todo bravinho, dizendo que Ele nos abandonou, mesmo assim Ele permanece nos amando e não desiste da gente. Eu creio num Deus que nunca perde o controle da nossa história. Eu creio num Deus que mesmo quando tudo aparentemente está dando errado, Ele está orquestrando todas as coisas, porque está nos preparando para algo poderoso, que um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Eu creio nesse Deus que nunca perdeu o controle.
Sabe? Quando eu pego esse caderninho aqui para escrever uma série, eu escrevo um monte de coisa que nunca falo aí aqui. Tá aqui, ó. Eu vou escrevendo ao longo dos dias que se passam, eu vou escrevendo no meu telefone. E no dia da gravação eu sempre paro, escrevo tanta coisa. Mas quando eu chego aqui, eu perco o controle. Eu vou te falar algo difícil de entender, mas é importante. Às vezes, o que a gente mais precisa é perder o controle de tudo para que Deus possa assumir o controle total. Quando nós perdemos o controle, é aonde Deus entra com a excelência do seu poder e da sua glória, para fazer aquilo que estratégia humana não consegue, para fazer aquilo que sabedoria humana não dá conta, para ir além de qualquer diagnóstico, para contrariar qualquer expectativa de homem. É quando a gente perde o controle. Quando você perde o controle, Deus entra e assume a circunstância, e aquilo que você tentou sozinho a vida toda, no dia que você perder o controle, você vai descobrir que quando Deus coloca a mão, aonde havia guerra, a paz se instala, aonde havia caos, a paz desce, aonde havia dúvida, a certeza se manifesta, aonde havia problemas insolúveis, o milagre chega. Porque mesmo você pensando que você perdeu o controle, Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve olhando para você. Ele sempre esteve cuidando de tudo. Mas a maior expectativa de Deus sobre nós é quando a gente diz: Deus, eu não quero mais controlar sozinho. Eu quero que o Senhor controle. Senhor, eu quero viver o teu plano para mim. Aí a gente perde o controle. Escrevi tanta coisa linda aqui. Olha que coisa, não falei nada disso. E não precisa. Porque é bom quando Ele assume controle. É muito melhor quando Ele assume controle. Deus, obrigado, porque o Senhor sempre esteve no controle de tudo. Jesus, o teu plano é melhor do que o meu. Os teus sonhos são melhores do que os meus. Ei, reconheça isso. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Jesus, os teus planos são melhores do que os meus. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por não me abandonar. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado, Jesus, porque Tu é tão maravilhoso que vivendo uma vida toda te agradecendo não será o suficiente, porque nunca conseguiremos pagar o amor que o Senhor nos entregou. Jesus, no meio do caos da nossa história, assume o controle completo da nossa vida, das nossas decisões, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos negócios. Em nome de Jesus, Pai. Mesmo que pareça o fim, ainda há uma chance. Em nome de Jesus. Amém.